Olá amigos, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui na Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, dando continuidade ao nosso projeto de falar sobre saúde e espiritualidade relacionada à doutrina espírita. E hoje o assunto que nós vamos falar parcialmente alguns aspectos sobre mediunidade. É um assunto muito amplo, mas eu queria trazer algumas discussões de cunhos mais científicos, para a gente começar a entender os aspectos mediúnicos, que a mediunidade sempre fez parte da nossa história humana. Quando se estuda a Bíblia, se acha aspectos mediúnicos. Desde a época de Moisés, encontramos frequências mediúnicas nessas histórias aí. E nós tivemos, dentro do evoluir, a mediunidade sendo encarada como algo demoníaco na Idade Média, onde muitos médiuns eram perseguidos, eram caracterizados por bruxarias, e só depois do século XVII que veio desenvolver os aspectos da renascença, novos conhecimentos da medicina, como autópsia, como também desenvolvimento da psicologia humana, onde nós tivemos um grande neurologista, Jean-Martin Charcot, que ele começa a estudar a histeria, as melancolias, que hoje nós conhecemos com o nome de depressão, e tudo esse desenvolvimento que se começa dentro da psicologia, da psiquiatria, da medicina, vem em 1857, Allan Kardec, e ele acaba com esse anarquismo mediúnico que sempre existiu. Ele traz o Livro dos Espíritos e posteriormente o Livro dos Médiuns, mostrando e catalogando o que é a mediunidade, os seus aspectos, as suas características, a importância que é. Porque assim como a ciência propriamente dita, ela tem o objetivo de estudar as leis do seu princípio material, no seu objetivo essencial do Espiritismo, ele tem um conhecimento para estudar as leis dos princípios espirituais. Que nós não estamos só nessa vivência material, nós temos muito mais coisas que os nossos sentidos não têm condição de captar. Existem algumas pessoas que têm um desenvolvimento maior para captar esse outro sentido que é a mediunidade. Então, dentro do nosso complexo humano, nós temos o instinto, nós temos a inteligência, percepções, irritabilidade, imaginação, discernimento. Conforme fomos desenvolvendo, nós temos o livre-arbítrio. Cada um tem a força de vontade, a sua consciência, a sua memória, sua sensibilidade, sua razão, o seu pensamento, suas atividades orgânicas automáticas e não automáticas, e também nesse contexto nós temos o fator mediúnico, que pode ser ostensivo para aquele que consegue captar essa frequência de onda do campo espiritual e ver, e o outro que é o intuitivo, que no dia a dia participa da nossa vida e a gente nem observa e nem percebe. Agora, será que a consciência ela é um produto do cérebro ou é um produto do espírito? Muitos materialistas acham que tudo está no cérebro, o cérebro que produz a consciência. E aí nós vamos trazer algumas reflexões, então, para poder chegar nessas respostas. E dentro dessas reflexões, existe uma quebra de paradigma materialista, que fomos dividindo o átomo e chegamos nos quarks, nas substâncias, nos elementos subatômicos, até que a matéria vai morrer por falta de matéria. Então, como explicar alguns fenômenos da psique? O que seriam os fenômenos da psique? Seria a premonição, seria a telepatia, que algumas pessoas têm. Será que isso é uma predisposição simplesmente só orgânica? Como entender as experiências de quase morte que muitos pacientes em UTI, inclusive esse ano nós vamos ter uma aula do Dr. Guilherme, da Associação Médica Espírita, no 12º Seminário Médico Espírita, nós vamos ter uma aula falando sobre experiência de quase morte. Muitos pacientes têm vivências lúcidas na experiência de quase morte e traz relatos disso daí. Existem muitos trabalhos também mostrando a experiência de quase morte em crianças. E crianças, 4, 5, 6 aninhos, é o relato mais fidedigno, porque ele não tem por que querer mentir ou inventar. Então, naquele momento do coma, naquele momento de uma parada cardiorrespiratória,
aonde o indivíduo, o paciente, acaba trazendo relatos, né, do que vivenciou no mundo espiritual, né? Um outro ponto que nós temos que trazer reflexões também são as experiências fora do corpo. Quantas pessoas não se vê ou não se enxerga o seu corpo? Eu já tive pacientes que teve uma parada cardíaca e quando eu fui contar a história que aconteceu com ele, que ele estava com um abscesso cervical e não conseguia entubar, ele relatou para mim todo o ambiente do centro cirúrgico no qual eu estava, correndo, pedindo os materiais, bisturi e tudo mais, ele relata isso para mim. E depois ele vem falar que ele viu que ele estava fora do corpo dele, vendo a cena naquela sala cirúrgica ali. E ele relata de uma forma lúcida, consciente, do modo que realmente aconteceu. Um outro ponto que nós temos que pensar e trazer reflexões são as visões do leito da morte. Quantos pacientes que estão em estado terminal começam a ver o seu avô, a sua avó, um tio, uma mãe que já desencarnou, um pai que já desencarnou, né? Relata para nós médicos, está tendo contato, que estão falando isso, ali já é uma preparação talvez para o desencarne desse paciente, né? Temos também vários casos de reencarnação. Nós temos Ian Stevenson, um pesquisador norte-americano fantástico. Aqui no Brasil, o Hernani Guimarães tem muitos casos publicados. O objetivo hoje não é contar todos esses casos. Só aqui no Brasil, o Hernani tem mais de 2.500 casos. O Ian Stevenson, então, vários livros já escritos, né, onde os casos são vistos de lembranças de crianças e vai se pesquisar isso daí. Então, com relação à reencarnação, mostrando que existe a vida após a morte do corpo físico. Temos também muitos casos de curas à distância, muitos casos de tratamentos espirituais com desmaterialização de tumores, com melhora de doenças. Então, os estudos hoje vêm progredindo muito. E também, para a nossa quebra de paradigma, hoje vem evoluindo a tecnologia e temos a transcomunicação instrumental, que são comunicações que muitos espíritos estão começando a desenvolver através dos sistemas de televisão, sistemas de computadores, aí que está tendo isso daí. Então, hoje está se crescendo muito, as pesquisas sobre mediunidade estão aí na internet, tem no site da Associação Médica Espírita do Brasil, na AME, várias pesquisas, vários trabalhos mostrando. De todas essas reflexões, então, nós chegamos que a consciência não está no cérebro físico, porque quando nós desencarnamos, nós perdemos o cérebro físico, ou temos uma parada cardiorrespiratória, um mau funcionamento da matéria orgânica, nós temos pensamentos lúcidos. Então a consciência, o pensamento, a mente não é física, ela não está localizada, ela está localizada extrafísica. E aí cada um vai dar um nome. Nós, da doutrina espírita, chamamos de espírito, né? A nossa consciência, ela está no espírito. Por isso que quando nós desvinculamos do corpo físico, nós temos as memórias, as lembranças e temos as experiências de quase morte, temos percepções extrasensoriais, né? Temos cognições por meios anômalos, aqui, porque o espírito que está pensando e que está vendo esse daí. Numa obra do Chico Xavier, são 3 obras, que é Quem São, Eles Voltaram, Enxugando Lágrimas. Nessas 3 obras são mensagens de espíritos que se trazem. Por exemplo, no livro Quem São, na página 21, ele cita 3 nomes da mensagem, né? E cita a data do óbito. Então muitas pessoas procuravam o Chico, escreviam cartas, o Chico escrevia, psicografavam cartas, e nessa psicografia dessas cartas, o Chico não tinha conhecimento de nada daquela pessoa, e nessas cartas publicadas, ele relata, né? No livro Eles Voltaram, por exemplo, na página 70, tem uma mensagem onde o Chico psicografou 12 nomes de pessoas. Ele não conhecia nenhum. E para a família, tudo aquilo é real e verídico. Então, quando nós estudamos esses 3 livros e vemos que nós temos ali 38 mensagens, foi citado 394 nomes. E quando se faz uma pesquisa e conversa com os familiares, nenhum erro foi visto.
100% de acerto. Né? Então, ali está mostrando que realmente quem está comunicando através do Chico Xavier, no caso desses livros, é o espírito daquele que desencarnou, daquele ente querido que procurou realmente esse meio de comunicação, que é a psicografia, e existe também a psicofonia. Então não tem nenhuma dúvida em um Chico Xavier citar quase 400 nomes de personagens, de pessoas, e tudo real. Então a mediunidade, ela ajuda a atingir um equilíbrio entre os planos da vida. Ela desmistifica essa visão que nós criamos entre vida e entre morte, que na verdade a morte não tem, a morte é só uma passagem, né, que nós mudamos aqui. Ela traz também para nós, esses estudos, um autoconhecimento, uma compreensão melhor, uma busca de uma perfeição mais ampliada de tudo, e principalmente buscar Deus na intimidade de cada um de nós. Então nós precisamos entender a mediunidade como um sentido novo de se perceber o divino no homem integral que somos, não no homem só matéria, mas no homem espiritual e matéria, nessa trindade no qual nós somos, que é um homem integral. Agradeço a todos a mais uma oportunidade de estarmos aqui para discutir dentro desse assunto de hoje, e torno a frisar, temos os nossos sites, temos a Associação Médica Espírita do Brasil, com vários artigos, trabalho e pesquisa. Para aqueles que se interessam, é só entrar no site. Um grande abraço e até o próximo vídeo.